Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Inácio, essa é a disciplina de redes de computadores ofertada pelo Instituto Federal do Ceará, campus Maracanaú, através do seu curso técnico em redes de computadores em parceria com a Academia Cisco. O que vamos aprender nesse módulo? Nós vamos aprender sobre as redes de hoje, as redes atuais. Especificamente, nós vamos aprender como que as redes afetam nossas vidas, quais são os componentes, os equipamentos que nós encontramos numa rede de computadores, como que nós representamos as topologias, ou seja, as ligações entre esses equipamentos, quais são os tipos mais comuns de redes de computadores, como que elas se conectam com a internet, o que são redes confiáveis, quais são as tendências das redes atualmente, veremos um pouco sobre segurança de rede e sobre o profissional de TI. Como que as redes afetam nossas vidas? Bom, nós sabemos que a comunicação hoje em dia é extremamente importante e que, para que essa comunicação aconteça, a internet é um dos principais fatores, o que facilitou bastante a comunicação nos dias atuais. A internet ela está presente em quase todos os lugares que você vá. Você vai ter acesso a uma conexão de rede sem fio ou a uma conexão de rede de dados, como 3G ou 4G, futuramente o 5G. Você consegue então mandar e receber mensagens para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer instante. Quais são os componentes de redes que nós vamos encontrar atualmente em redes de computadores? Primeiro, nós vamos conhecer o host. O host é o nome de qualquer dispositivo que você, como usuário, utiliza no dia a dia. Por exemplo, o seu computador, o seu telefone, a sua TV, um console de videogame que você possa jogar online com seus amigos. Então, host ou dispositivo final é o nome genérico que nós damos a todos esses dispositivos. Especificamente, os computadores, nós vamos dividi-los em duas categorias. A categoria de servidor, que fornece um recurso que nós queremos utilizar na rede. Pode ser um servidor de jogo, um servidor de e-mail, um servidor de páginas web, como a página do IFCE ou a Wikipédia, ou um servidor de arquivos, como o Google Drive ou Dropbox. Já os nossos dispositivos que nós utilizamos para acessar esses recursos são chamados de dispositivos clientes. Então, de um modo geral, na internet nós sempre vamos ter dispositivos cliente, são os nossos equipamentos, e dispositivos servidores, que fornecem algum recurso para a gente. E sobre os tipos de redes? Bem, nós vamos ter basicamente dois tipos de rede. Uma rede chamada de ponto a ponto, que é bem simples de ser configurada. Simplesmente você vai pegar um cabo de rede e vai conectar o seu computador em outro computador dentro da sua residência, dentro do seu escritório, com a finalidade de um computador compartilhar a impressora e o outro computador compartilhar arquivos. As vantagens dessa rede é que ela é simples de fazer, ela não é complicada e ela tem um custo muito barato, porque basta você comprar um cabo de rede, ligar um computador no outro, efetuar as configurações e ela já vai estar funcionando. As desvantagens é qualquer configuração que você tenha que fazer, você vai ter que fazer nos dois computadores. Ela não é segura, porque você não tem profissionais de segurança envolvidos na confecção, na configuração da rede. Ela não é escalável, ou seja, ela não pode crescer, porque para você adicionar mais equipamentos, você vai precisar adicionar placas de rede em todos os computadores e normalmente nós não temos espaço suficiente para adicionar diversas placas de rede. O outro tipo de rede é a rede estruturada, onde você vai encontrar diversos equipamentos interconectando os computadores, servidores, telefones, TVs e outros, além de equipamentos conectados entre si. Os dispositivos de usuário, ou seja, aqueles que nós utilizamos, o nosso computador, o nosso smartphone, o nosso console de videogame, são chamados de dispositivo final. É através dele que nós geramos uma mensagem. Uma mensagem é qualquer coisa que você queira transmitir, seja uma mensagem por um aplicativo de mensagem ou um arquivo, um vídeo, um e-mail. Qualquer uma dessas formas de comunicação será chamada de mensagem. As mensagens elas são originadas nos dispositivos finais, nos nossos smartphones, computadores, tablets e etc. Podem ser geradas também por dispositivos servidores, como uma página web, e elas são também recebidas por esses dispositivos finais. As mensagens, então, fluem através de diversos equipamentos na rede que têm uma estrutura, ou seja, estão interconectados entre eles de uma forma completamente organizada, e esses dispositivos que fazem a interconexão de rede, que garantem que a sua mensagem de requisição
para uma página web de um servidor, por exemplo, ou a mensagem que você está enviando para o seu colega no seu aplicativo de mensagem, vai atravessar vários dispositivos na internet e chegar no seu destino. Esses equipamentos que fazem essa condução da mensagem de uma ponta a outra são chamados de dispositivos intermediários. Os dispositivos intermediários incluem roteadores, roteadores sem fio, switches, equipamentos de segurança, switches para grandes empresas, dentre outros. Dentre as tarefas que os dispositivos intermediários precisam trabalhar estão receber e retransmitir os sinais de dados, provavelmente melhorando a qualidade desse sinal, manter as informações adequadas entre caminhos de rede e notificar outros dispositivos em caso de uma falha. Para que todos esses equipamentos sejam conectados, existem os meios de conexão ou os meios de transmissão. Os mais conhecidos hoje são o cabo metálico ou cabo de rede, a fibra ótica e a rede sem fio. Quando nós conectamos esses equipamentos, o conjunto de equipamentos conectados, que é a nossa rede de computadores, também é chamado de topologia. Nós precisamos, então, de uma maneira de representar essa conexão, de modo que eu não precise visitar os locais para ver como eles estão conectados. A representação da conexão entre os dispositivos de rede é o que nós chamamos de diagrama ou de topologia. Esses diagramas utilizam símbolos ou desenhos para representar computadores, laptops, impressoras, TVs, telefones como dispositivos finais e roteadores sem fio, switches, roteadores de grandes empresas, equipamentos de segurança como equipamentos intermediários, além dos meios de transmissão, como essa linha contínua preta para representar o cabo de rede, essa linha que parece um raio vermelho para representar uma conexão de longa distância e esse símbolo que parece uma onda para representar redes sem fio. As conexões elas são feitas através das portas ou interfaces dos equipamentos. Obrigatoriamente, esses equipamentos vão precisar ter uma placa de rede cabeada ou uma placa de rede sem fio. Normalmente, nós vamos utilizar os termos porta e interface como intercambiáveis, significando exatamente a mesma coisa. Nós vamos utilizar duas representações diferentes para os diagramas de redes de computadores. Nós vamos utilizar a topologia física, que indica a localização física dos equipamentos. Por exemplo, os servidores estão na sala de servidores. Esse computador está na sala 1, esse outro na sala 2, esse outro na sala 3 e assim por diante. Nós vamos também utilizar a chamada topologia lógica, onde a nossa preocupação não vai ser com a localização física dos equipamentos, e sim com o esquema de endereçamento. Endereçamento, nesse caso, nós vamos discutir mais adiante, são os endereços IP. Um endereço IP é um código numérico que identifica cada equipamento dentro da sua rede. Cada dispositivo na sua rede precisa ter um endereço IP único. Então, se nós olharmos, o endereço IP desse computador é 192.168.100.0. Bom, não é exatamente isso, nós vamos discutir mais adiante como que são definidos os endereços IPs, mas você vai perceber que, se você for para a sala seguinte, o terceiro númerozinho depois dos pontos não é 100, é 101. Ou seja, como eu falei antes, cada equipamento na sua rede precisa ter um endereço IP exclusivo. Quais são os tipos mais comuns de redes que nós vamos encontrar no nosso dia a dia? Nós vamos encontrar as redes domésticas, são aquelas que nós encontramos nas nossas casas, normalmente através de um roteador sem fio, conectando um ou mais equipamentos, computadores e celulares, por exemplo. Nós vamos ter as redes de pequenos escritórios, seja um escritório na sua casa ou um escritório profissional, onde normalmente você vai ter de novo uma rede pequena, mas provavelmente com o uso de switches para interligar mais equipamentos através de cabos. Você vai ter redes médias e grandes, como redes de empresas, redes de universidades, e você vai ter redes mundiais, interligando várias redes através do mundo inteiro. A mais conhecida delas é a internet. Nós fazemos ainda uma distinção muito importante entre os tipos de redes, que são as redes locais, ou chamadas de redes LAN, e as redes de longa distância, também chamadas de redes WAN.
As redes locais, elas estão em uma área limitada, por exemplo, uma empresa, um campus de universidade, uma residência, um escritório. Nós representamos aqui nessas caixinhas amarelas, para indicar que elas estão em um local pequeno. Já as redes de longa distância podem ligar redes entre cidades. Então eu posso ter uma empresa no Maracanaú e uma residência em Fortaleza. Ou eu posso ter uma universidade no Maracanaú e uma residência em outra cidade qualquer ou até em outro estado. Para ficar mais claro, vamos ver graficamente. Uma rede local pode ser, por exemplo, um laboratório dentro da sua universidade, dentro da sua escola. Ela conecta dispositivos finais em uma área limitada, geralmente administrado por uma única pessoa ou um pequeno time dentro de uma empresa, e normalmente a velocidade de conexão entre os equipamentos é extremamente alta. Por outro lado, as redes de longa distância, elas interligam cidades inteiras. Elas podem ser normalmente administradas por provedores de serviços diferentes e geralmente a velocidade é mais lenta do que em uma rede local, em uma rede LAN. A rede WAN mais conhecida e mais utilizada e a maior de todas é a internet. Ela interliga diversos países e ela interliga diversos pontos dentro do mesmo país, através de cabos de fibra ótica de alta velocidade que atravessam os oceanos, interligando diversos continentes, sem contar dentro das nossas residências e dentro das empresas. Nós teremos conexões DSL que são feitas via linha telefônica, utilizando equipamentos específicos para isso. Você pode ter conexões de rede sem fio através do seu provedor, você pode ter conexões com fibra ótica e você pode ter conexões com tecnologias específicas para empresas. Por exemplo, dentro das nossas casas é comum existirem conexões a cabo, essas são cada vez menos frequentes, conexões DSL que utilizam a linha telefônica e que também já são cada vez menos frequentes, conexões de celular, que são conexões através de redes de dados, 3G ou 4G, conexões de satélite para locais de difícil acesso, onde é caro levar um cabo de rede ou uma fibra ótica. E provavelmente a menos comum, que talvez a maioria de vocês nunca tenham visto, são conexões de escadas, que utilizam também a linha telefônica, porém utilizam modems específicos e têm uma velocidade extremamente baixa. Nas conexões para empresas, eles utilizam geralmente a mesma tecnologia de conexões para residência, porém tendo acesso a conexões de linhas dedicadas, ou seja, é uma fibra que sai direto da empresa para o provedor, para ter uma velocidade maior e para ter mais segurança, garantindo que os dados da empresa não vão estar passando por qualquer lugar, e outros tipos de conexões bastante específicas. Algo importante a destacar é o que nós chamamos de redes convergentes. Até pouco tempo atrás, os serviços eram todos separados. Então, se você queria acessar uma página web, você conectava o seu computador a um modem, acessava essa página web ou esse servidor de e-mail. Se você queria fazer uma ligação, a ligação era através exclusivamente da linha telefônica de um telefone para outro. E se você queria assistir TV, geralmente era uma transmissão de rádio direto da antena do canal de TV para a sua televisão. Atualmente, esses serviços todos estão passando através da internet. Então, se você quer acessar uma página web, você usa o seu computador, busca essa mensagem no servidor. Se você quer fazer uma ligação, você pode utilizar um aplicativo de ligação ou um aplicativo de mensagens. E essa ligação ela pode ser feita do seu computador para outro computador, do seu computador para um telefone de um amigo seu, de um parente seu. Ou você pode, por exemplo, assistir filmes. E você pode assistir filmes, seja na sua TV, assistindo um canal direto pela internet, ou assistindo a uma ferramenta de streaming de vídeo, por exemplo. Para dar continuidade, será necessário baixar e instalar o Packet Tracer. Isso será descrito em outro vídeo. Também veremos uma breve introdução ao Packet Tracer, como utilizar, também em outro vídeo. Eu sou o professor Inácio e essa é a disciplina de redes de computadores.